Deus além do nosso, irmãos. Estar aqui nessa noite é um privilégio muito grande, tá certo? A gente fica olhando, irmãos, e vê o quanto Jesus é lindo, maravilhoso, né? Nós saímos das nossas casas, num frio até, e vim aqui à casa do Senhor. Né? Por isso que muitos não suportam, meu irmão. A vida com Deus tem que ser desse jeito, né? Tem que ser de esforço. Quando a gente se esforça para servir a Deus, Deus honra cada um de nós, irmãos. E faz com que a gente cada vez mais cresçamos na presença do Senhor. E Deus, Ele nos fez para crescer, viu, irmãos? Ele não quer que sejamos crentes nanicos ou anã, que nasce e estaciona, não. Ele quer que a gente progrida, que a gente cresça, que a gente esteja em evolução. Ele disse que nós conhecemos ao Senhor e prosseguimos em conhecer. Ou seja, nós temos que estar evoluindo, meu irmão. Porque a cada dia que se aproxima a volta de Jesus, mais preparados nós deveremos estar. Amém? Porque Satanás, ele não brinca, meu irmão. E a investida dele é para que a gente não vá para o céu. Por isso que o Senhor disse, o céu é tomado à força. De que forma? Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar para servir a Deus e para estar em comunhão com Ele. Amém? Vamos ler o texto, irmãos, que nós lemos, acabemos de ler. A Bíblia aqui está falando, irmãos, sobre amor. E quando a Bíblia fala sobre amor, sempre há um suspense no ar. Hoje eu evangelizava uma pessoa à tarde, irmãos, e eu dizia justamente isso para ela. Porque eu vi da boca de uma outra pessoa, bem recente, no momento lá, dizendo que não era Deus para perdoar alguém. E aí, meu irmão, é quando a gente demonstra que faltamos com o conhecimento da palavra do Senhor. Não precisa para a gente saber que nós temos perdão para as pessoas. Não precisa, irmãos, a gente se converter, não. Mesmo antes a gente já aprende isso. Porque todas as pessoas que são religiosas, mesmo que não sejam evangélicas, elas já rezaram o Pai Nosso. Eu acredito que aqui todo mundo, menos as crianças, né, que talvez já chegaram na igreja pequena, graças a Deus não tiveram essa oportunidade. Mas quem já viveu aí fora da igreja, quem ainda não foi crente, ou até nessa noite quem ainda não é, reza o Pai Nosso. E lá, irmãos, foi uma oração que Jesus nos ensinou, um modelo de oração que Jesus nos ensinou. E lá está escrito, Senhor, perdoa as nossas falhas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, meu irmão, o tamanho do perdão que eu quero de Deus é o tamanho do perdão que eu vou oferecer para o meu próximo. Para aquela pessoa que me machuca, para aquela pessoa que me magoa. Os irmãos estão entendendo? Então uma pessoa dizer que só quem perdoa é Deus, ele falta de conhecimento da palavra do Senhor. Mas os cristãos, eles sabem, meu irmão, que o perdão, ele limpa a alma, purifica o homem e prepara para viver na presença de Deus. A gente observa quando Paulo, irmãos, para falar de amor, ele tinha caráter para falar disso. Uma das coisas, irmãos, que eu recomendo à igreja, né, os que estão aqui nessa noite, que são crentes, é que nós possamos procurar, irmãos, viver aquilo que nós temos pregado. Que a gente procuramos, irmãos, dar testemunhos daquilo que a gente tem aprendido na palavra. Porque é muito fácil, eu sempre digo, irmãos, a gente vir aqui atrás de um púlpito desse e falar sobre amor. A gente lê na Bíblia sobre amor. Mas o que o Senhor Jesus quer que a gente faça, irmãos, não é simplesmente ensinar a alguém sobre amor. Não é falar de amor. É viver esse amor que Jesus quer que nós venhamos a viver, irmãos. E o amor, ele tem que ser provado. Quando eu falo que eu amo, não é o suficiente. Eu tenho que provar que eu amo. Porque amor ninguém se vê, irmãos. Quando eu falo de amor, eu sempre digo, ninguém nunca viu amor. 10, ele escrevendo a Timóteo, ele disse, olha Timóteo, eu amo e eu sofro por amor aos justos. Ele disse, olha, eu tenho prazer de amar os justos. Mesmo que aqueles justos não eram nem amigo de Paulo, mas ele sofria. Ele disse, eu sofro por amar os justos. Porque quem ama sofre, a Bíblia aqui está dizendo. Quem ama sofre. Observa no versículo 1 do capítulo 13. A Bíblia diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Ele quis dizer aqui, irmãos, ainda que eu tivesse estudos para falar, quando fala a língua dos homens, está falando as línguas, né? Como o português, a língua espanhola, a língua inglesa, línguas, no sentido de ser uma pessoa tão culta de falar as línguas, né? Aprender os idiomas. Ele está falando, quando ele diz a língua dos homens, ele está se referindo a isso. E quando ele diz as línguas dos anjos, ele está se referindo a línguas estranhas, né? Ao falar em línguas estranhas
da parte de Deus, ou seja, o dom que o Espírito Santo concede, né, de falar em línguas. Ele disse ainda que eu falasse essas duas línguas, fosse a pessoa mais culta. Imagina naquele tempo, meu irmão, a pessoa já falar alguns idiomas, né? Hoje os estudos avançaram. Ele disse ainda que eu falasse, mas o que, irmãos? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Qual é o que nós recebemos com o metal que soa? Se o metal não for meu irmão, se o sino, que é algo valioso, não for meu, o que me gera apenas ouvir o tinido dele? Eu vou ganhar o que com aquilo? Nada. Se eu disser apenas que eu amo, mas na realidade eu não demonstrar esse amor, não amar de verdade, vai servir de quê para mim? Porque às vezes, irmãos, a gente pensa e inverte os valores. Mas quem ama, quem verdadeiramente ama outra pessoa, a razão de você amá-la lhe faz mais bem para você do que a pessoa que está sendo amada. Você sabe disso? É igual perdão. A pessoa que está oferecendo perdão recebe mais recompensa do que quem está sendo perdoado, irmãos. Porque nós estamos tendo a atitude que o Senhor Jesus teve. O Senhor Jesus não teve a atitude de ser perdoado, ele teve de perdoar. Então, ele disse que não servia de nada. Podia ser isso, mas se não tivesse amor. E o que é amor? Quando a gente fala de amor, irmãos, às vezes a gente traduz muito errado o que é amor, né? Traduz muito errado. Não, eu amo o irmão fulano. Aí você sabe que ele está doente, que está precisando de você e você não ajuda. Toda vez que eu falo de amor, meu irmão, eu me lembro e eu sou impulsionado a falar do que eu ouvi quando eu era menor do que Diego. É Diego, né? Menor do que Diego, irmãos. Acho que eu tinha uns 7 a 8 anos. E eu vi uma certa vez, né, quando a minha tia chegou da cidade, porque tem palavras que a gente guarda e não esquece mais. Eu vi quando ela chegou da cidade, falando de uma cena que ela viu. Ela disse que passou na cidade e tinha uma mãe com 2 filhinhos pequenininhos, pedindo esmola. Sentada no chão, pedindo esmola. Ela disse que quando viu, o coração dela partiu. Mas sabe por que partiu? Porque ela lembrou logo dos filhos dela. Mas não partiu para ela colocar a mão na bolsa e ajudar aquela mulher. Então isso não é o amor que Jesus mandou amar. Isso aí é o amor próprio. Quando ela viu a situação difícil, ela pensou logo na situação dos filhos. Se fossem meus filhos. Mas o amor ao próximo, meu irmão, é a gente olhar o sofrimento de alguém e se compadecer por ele. E sofrer com o sofrimento dos outros. Isso é amar o próximo. A minha esposa não está aqui para comprovar, mas ela sabe. Quantas vezes à noite a gente perde o sono, porque sabemos de uma situação que a gente não pode resolver, e aí a gente acaba sofrendo. Quando a gente tem uma situação nossa que a gente não pode resolver, a gente fica sem dormir, a gente sofre, irmãos. Mas quando a gente sabe dos outros também, pelo menos eu e ela, a gente fica quebrando a cabeça. O que é que a gente vai fazer por ele? O que é que a gente vai fazer por ela? Vamos pedir, vamos vender alguma coisa para ajudar? Porque a gente sofre, irmão, com a situação. Porque o amor faz a gente sentir a dor do outro, meu irmão. Isso é o amor. O amor é isso. É você querer, porque se você for no dicionário, a palavra amor significa querer o bem do outro. Se dá a outra pessoa sem querer nada em volta. Às vezes a gente gosta de dar um presente a alguém, a um amigo, porque ama, e fica logo pensando em ele dar outro pra gente. Mas isso não é assim, irmãos. A um filho a gente nunca dá pensando em ele dar de volta. Pelo contrário, se a gente for dar algo para os nossos filhos, já fica torcendo, olha, não se preocupe comigo não gaste seu dinheiro e tal para me dar, porque a gente se doa, mesmo, a quem a gente ama. E Deus, Ele mandou a gente amar, irmãos. Eu digo sempre, olha, o maior motivo de muita gente ficar aqui na terra quando Jesus voltar é a falta de amor. E olha, isso dentro das igrejas, meu irmão, não se escandalize, me permita falar, a falta de amor está maior dentro das igrejas do que lá fora no mundo. Isso é horrível, meu irmão. Jesus está voltando, a gente precisa demonstrar que somos verdadeiros cristãos. Mas aí é até aceitável, né? Porque a Bíblia fala do bom samaritano e disse que quando o cara levou uma surra lá, foi assaltado e estava lá para morrer na beira do caminho, quem foi que passou naquele lugar primeiro, irmãos? Passaram 2. O levita e o sacerdote, antes do bom samaritano passar. O levita e o sacerdote passou por ali.
duas funções importantes, irmãos. O levita tinha uma função de adorar a Deus na igreja, ou seja, ele era aquele que era responsável para levar o louvor para Deus. Algo muito importante na igreja, irmãos. Vocês que são irmãs de conjunto que louvam a Deus, leva isso a sério, porque é uma das coisas mais importantes na igreja. O louvor na igreja, ele alegra, quando é um louvor em verdade, irmãos, por pessoas que estão na presença de Deus, alegra o coração de Deus. Ele começa aqui na terra uma emenda com os céus. O louvor, meu irmão, quando ele é verdadeiro. E o levita naquela época, ele tinha uma função, meu irmão, de louvar a Deus, e ele vestia uma veste diferente. Era um levita. Quando todo mundo ouvia, já percebia, lá vem um levita, porque era exigido naquele tempo que ele vestisse umas vestes diferentes, porque ele era levita, ele não era uma pessoa qualquer. Por isso que nos conjuntos hoje, irmãos, a gente adapta essa coisa de conjuntos ter roupas iguais, né? Se vestir diferente, porque isso é bíblico, desde o Antigo Testamento. Então o levita tem essa função. Quem viu um levita, oh glória a Deus, aleluia, né? Lá vem um levita, o homem que adora a Deus, que leva o louvor para Deus. Naquela época, irmãos, porque tinha a intercessão pelo louvor também. Então o levita tinha essa função. Depois, irmãos, o sacerdote. O sacerdote tinha uma outra função importante. O profeta, ele trazia as coisas de Deus para a igreja, e o sacerdote pegava as coisas da igreja para Deus. Era ele que pegava os sacrifícios da igreja, levava lá no Santo dos Santos, lá no altar, e oferecia a Deus o sacrifício do povo, o pecado do povo que era expiado, né? E sacrificado através de um animal que era morto e queimado lá no incensário, na frente do templo, ou na entrada do templo, num canto assim. Dali, irmãos, o sacerdote, ele pegava aqueles oferecimentos que as pessoas ofereciam, levava, ele subia no altar assim como esse, só que um altar totalmente diferente, né? Tinha o Santo dos Santos, um véu, que só quem entrava era o sacerdote, e ele amarrava um chocalho na cintura, e entrava, deixava uma corda do lado de fora, porque ele não podia entrar em pecado. Se ele entrasse em pecado naquele momento, meu irmão, então ele morria ali. E as pessoas pegavam e balançavam o chocalho, ele não respondia e arrastava pela corda para que ele viesse morto para o lado de fora, porque ninguém poderia entrar lá dentro, porque ele foi uma pessoa escolhida para isso, meu irmão. E ali naquele momento que tinha alguém sofrendo, que estava um homem que foi muito machucado, irmãos, por um ladrão, por um saqueador, o sacerdote passou naquele lugar. E a Bíblia diz que quando ele passa, ele tira o corpo de lado, meu irmão, e não ajuda aquela pessoa, vai embora. Aquela pessoa, ela não era da igreja dele, aquela pessoa não era da convivência com ele, e isso fez com que ele se ausentasse, passasse por fora. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, quando Jesus mandou ajudar o próximo é aquele que está perto de você, ele se torna próximo. E muitas vezes Deus, irmãos, ele cria uma situação para a gente ajudar alguém. Ele coloca alguém no nosso caminho que está precisando e faz a gente saber da necessidade daquela pessoa, que é para a gente ajudar ela, meu irmão. E a gente muitas vezes faz como sacerdote, tira o corpinho de fora e diz, não, a família ajuda, a outra pessoa ajuda. Não, meu irmão, se Deus colocou na tua direção, é para você ajudar. Glória a Deus, aleluia. Ninguém sabe, o sacerdote não sabe o quanto ele perdeu por não ajudar aquele homem que estava precisando. Ele deixou para outra pessoa. O levita, a mesma coisa, meu irmão. Quando viu, deixou para outras pessoas. Dois que se esperava muito dele, não saiu nada. Mas a Bíblia diz que lá vem um homem de Samaria. E os samaritanos, eles não tinham comunicação com os judeus. Aqueles que eram escolhidos por Deus, né? Judeus, que foram os primeiros a quem o Senhor veio. Aqueles que eram escolhidos por Deus, eles não se comunicavam com os samaritanos, porque os samaritanos eram tidos como pessoas que não eram de Deus. A gente vê no capítulo 8 de João, quando Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana. E ali ele quebrou aquele grande empecilho que havia entre os samaritanos e os judeus, dizendo que ele veio justamente para quebrar essas coisas, oferecendo àquela mulher a mesma água que ele ofereceu aos judeus. Mas, irmãos, lá vem o samaritano, que ninguém dava nada por eles. Mas Deus permitiu também que ele tivesse a oportunidade de ajudar aquele homem. E ele, com amor, ele não tinha na testa, irmãos, uma identificação que era judeu. Ele não se vestia como judeus, não se vestia como sacerdote, não se vestia como levita, mas tinha o coração, meu irmão, que agradava a Deus. Que é isso que tem que ter em mim e em você. Meu irmão, quantos crentes que se vestem como crentes, quantas mulheres que se dizem de Deus,
com a saia cobrindo os pés, meu irmão, que só deixa de fora os dedos e os olhos para olhar para as pessoas, mas o coração é mau, contaminado, converteu o corpo, mas não converteu o coração, meu irmão. O que nós precisamos na realidade é converter primeiro o nosso coração, para ele mudar o nosso corpo, igreja. Tem muitas pessoas achando que religião vai salvar e colocando a religião como o topo da pirâmide da coisa, meu irmão. Mas na realidade a Bíblia diz que Jesus olha para o coração aquebrantado, e o coração aquebrantado ele ama, o coração aquebrantado ele perdoa, o coração aquebrantado não guarda mágoa, não guarda rancor, mas guarda amor, meu irmão. E na hora que a gente experimenta, tem amor para as pessoas. Glória a Jesus. Estava lá tudo vestido, meu irmão, de levita, de sacerdote, de judeus. Os judeus eram muito identificados, mas o coração não tinha amor, irmãos. Não adianta. Não adianta. Versículo de número 2, o que é que diz? E ainda que tivesse o dom de profecia. Porque lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala que um dos dons mais preciosos é o de profecia. E se alguém buscar, busque com zelo. Porque é o profeta. O sacerdote foi embora. Não existe hoje em dia mais sacerdote. O sacerdote real somos nós. Deus nos fez sacerdote, reis e sacerdotes. Então o sacerdote real somos nós. Não existe mais sacerdote. Aquele que levava as nossas oferências, né? Os nossos sacrifícios a Deus, não existe mais, acabou. Agora não existe mais sacerdote. Mas o profeta ainda existe. Ainda existe aquele que Deus manda trazer as coisas dele para a igreja, irmãos. Ainda existe o profeta. Por isso que é muito necessário e era interessante e importante o dom de profecia. E Paulo fala, mas ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, o que é que acontece? Nada seria. É muita gente, meu irmão, que está vendo isso, que está procurando as coisas, né? Que está crescendo e tal, mas o amor é zero. É o amor zero. Um amor que serve do que, irmãos? Tem crente, meu irmão, que não tem coragem, se tiver um carro novo, não tem coragem de dar uma carona para uma pessoa da igreja, né? E tem muita gente aí pedindo carro para Deus dar o carro para fazer a obra de Deus. Que obra? Não tem coragem de dar uma carona para um irmão se encontrar no caminho. Que amor é esse, irmãos? Um amor que não tem frutos não é amor. Paulo disse, de nada seria. Eu podia ter sido profeta, mas se eu não amasse, de nada seria. É por isso que muitos naqueles dias a Bíblia diz que vai encontrar o Senhor e vai dizer, então eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Mas cadê o amor, meu irmão? Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais o que é pecado. E a falta de amor é um dos maiores pecados. Porque quando a gente olha na Bíblia, meu irmão, é o segundo mandamento. E Jesus apresentou só 2 mandamentos. Quando os fariseus, lá em Êxodo, capítulo de número 20, irmãos, a gente observa lá um monte de mandamentos. Moisés trouxe a tábua dos mandamentos e nele havia um monte de mandamentos. Mas quando a gente olha no Novo Testamento, lá no capítulo 12 de Marcos, no versículo 30 e 31, a gente vê Jesus apresentando só 2 para os fariseus. Quando os fariseus chegam e dizem, Senhor, quais são os mandamentos? Ou os maiores mandamentos? Jesus falou só 2. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do seu coração. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E ele falou sobre esses 2 e resume todos os outros. Então, meu irmão, se eu não consigo praticar um desses mandamentos, eu não estou preparado para ir para o céu, meu irmão. Eu não estou preparado para o arrebatamento. E eu preciso mudar essas coisas. Eu preciso estar preparado. Que função eu vou ter de estar na igreja, vindo ao culto, louvando a Deus, lendo a Bíblia, dizendo que sou cristão, se eu não estou preparado para o arrebatamento? Eu preciso mudar essa história, irmãos. Nós precisamos mudar essa história. Nós somos povo de Deus. Quantos irmãos, meu irmão, estão dentro da igreja, um sentado no lado de lá, o outro sentado no lado de cá, um já se engolindo o outro. Às vezes eu fico lá em casa observando. Eu quebrei isso. Ontem eu fiz o teste. Lá em casa eu fico observando, irmãos. Eu tenho um papagaio e tenho um cachorro. O cachorro, meu irmão, ele não gostava, ele ainda não gosta do papagaio de jeito nenhum.
E o papagaio também parece que raciocina, mas não raciocina, não é animal. Animal não raciocina. Mas o papagaio chama o nome de todo mundo lá em casa, mas não chama do cachorro. Parece que sabe que o cachorro não gosta dele. E esses dias, um tentou brincar com o outro, aí foi uma guerra feia. Aí eu dei uma pisa no cachorro, quando foi eu peguei o papagaio, coloquei no chão e fiquei olhando. O cachorro olhava pra ele, olhava pra mim assim. E quando o cachorro dava um passo para o lado dele, ele abria as asas, abria o bico. Quer dizer, não se gosta, fica desse jeito. E nas igrejas tem crentes assim, um querendo engolir o outro. Jesus voltar não sobe, meu irmão. Tem que acabar com isso. Eu já convivi em igrejas que tinha dois irmãos mesmo de sangue, intrigados. Ia tirar as ofertas, quando um pegava salvo, o outro soltava. Porque os dois teriam que contar as ofertas, como é que eles contariam intrigados? E a igreja ainda deixava eles tirarem a oferta. Porque uns camaradas desses têm que voltar para o mundo. Quando se converter de verdade, continua na igreja. Porque Jesus, meu irmão, não está impressionado com a quantidade de pessoas na igreja. Tem que acabar com isso. Eu sempre digo, não me impressiona. Jesus quer qualidade. Nós não temos que se preocupar de encher as pessoas, de encher as igrejas de pessoas. Temos que estar preocupados de encher as pessoas de Deus, do Espírito Santo, da palavra. Porque não adianta uma multidão se não estão salvos, meu irmão. Tem que estar em comunhão com o Senhor, meu irmão. Eu sei que uma palavra dessa não é boa, às vezes dá até sono. Se eu estivesse aqui, né, a gente falando língua, profetizando, Deus pode fazer isso? Pode. Mas a profecia, meu irmão, para quem está errado, não funciona. Não quer dizer que vocês estão errados, mas a gente precisa se corrigir todos os dias. Na leitura da Santa Ceia que eu vou fazer hoje, está lá dizendo, irmãos, que o homem deve examinar a si mesmo, todos os dias. Por que é que tem espelho na nossa casa? Para nós olharmos se tem alguma coisa errada. É ou não é? A gente sai do banho, a primeira coisa, pentear o cabelo sem espelho é ruim demais, né? Eu acho que você sabe o que é. Tirar a barba sem espelho é quase impossível. Alguém sempre olha o olho, né? Como é que tá, percebe as coisas. O ruim de olhar no espelho é quando a gente tá ficando velho, percebe o cabelo branco, as rugas aparecendo. Mas mesmo assim não deixa de olhar. Se pudesse corrigir aquilo, corrige, mas não pode, irmãos. Mas tem que estar se corrigindo, fazendo alguma coisa, né? Ajeitando aqui, o cabelo meu já está grande. Você viu isso aonde? No espelho. Então você procura no espelho ali tirar aquilo que você não gosta. Então, meu irmão, quando a gente olha para dentro de nós, a gente precisa olhar e tirar aquilo que não agrada a Deus, que Deus não gosta. Para poder estar em plena comunhão com o Senhor. Temos que se examinar. O autoexame é você procurar defeito em você mesmo. Só que muitas vezes a gente fazemos como os fariseus faziam, né? Que Jesus falou, olha, antes de tirar o lixo, o agueiro, né? Que é aquele lixo pequenininho, do olho do teu próximo, primeiro tira a trave do teu. Aleluia. Porque os fariseus nunca olhavam para eles, meu irmão. Só olhavam para os outros. Às vezes a gente repara na vida dos outros um pecado. E aquele a gente não pratica. Mas a gente pratica o maior do que aquele. Sabia disso? Mas aqui o amor fala que a gente não é dessa forma. Às vezes eu deixo de amar alguém porque alguém fez o mal, meu irmão. Eu não tenho que amar o que ele fez, o mal que ele fez, mas eu tenho que amar ele. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador, sim ou não, irmãos? Ama. Ele aborrece o que o pecador pratica. A Bíblia diz que Deus não ama o pecado, aborrece o pecado, mas ama o pecador. Então aquela pessoa que pratica o mal, eu tenho que aborrecer o mal que ela pratica, mas eu tenho que amar ela, irmãos. É como alguém na igreja, não é porque a irmã realmente é mal comigo, o irmão é mal comigo, mas ame ele e abomine a maldade dele e ore para que a maldade dele desapareça, porque nós muitas vezes praticamos também o mal, irmãos. E nós temos, a igreja é o seguinte, um tem que entender o outro. É um fazendo uma cara feia e você entendendo e fazendo uma cara bonita. E quando você que fizer a cara feia, o outro faz a bonita para você. A igreja, a comunhão dos irmãos, é feito um casamento. Se você for o braço de ferro com teu esposo, o casamento vai acabar, meu irmão. Você tem que ser flexível com ele. Vai ter momento que ele vai te aperrear e você vai dar risada. E você vai aceitar. Para quando você também aperrear ele fazer o mesmo. O casamento é feito de perdão. Um perdoando o outro, né? Um suportando o outro. Mas por que isso acontece? Porque ama. Então o amor, diz a Bíblia, que supera as coisas. O amor suporta tudo. E quem ama tem que sofrer. E isso é carimbado por Deus. Amor vai ter que sofrer. Está aqui escrito. Vamos continuar para ver se dá tempo. Versículo de número 3. O que é que diz?
E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse nada, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que ele quis dizer aqui com isso? Tem pessoas que acham que dar esmola é uma demonstração de amor, não é? Às vezes a gente dá porque a gente ama, mas tem vezes que a gente dá como se fosse obrigado para Deus nos abençoar. É como muita gente que dá o dízimo. Tem gente que dá o dízimo obrigado. Porque a Bíblia manda. O dízimo é uma atitude de fé e de amor. Se eu amo a obra de Deus, eu tenho prazer e alegria de poder dar um tijolo aqui. Aconteceu uma coisa comigo ontem e hoje que eu fiquei feliz, irmãos. E eu olhei assim e falei, às vezes o povo de Deus não ajuda, aí Deus vai e mostra que quem não é dele ainda ajuda. Eu estava lá no Catolé ontem, irmãos, que é uma zona rural de Casinhas, e um rapaz que não é crente, que trabalha na Secretaria de Educação de Casinhas. Ele me encontrou e falou assim, opa, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Olha, as meninas me falaram, que as meninas lá da educação que trabalham, que viram no Facebook que você está construindo uma igreja lá no Joado Manso. Eu falei, estou construindo. Amém, que bênção, poxa. Num momento de crise desse, construindo uma igreja e tal. Vocês, uma igreja pequena ainda, se preocupem em construir. Quando for amanhã você vai para Casinhas? Eu falei, for. Então quando você chegar em Casinhas, dá um toque para mim no meu celular, que eu quero ajudar a igreja. Eu olhei assim, o cara não é crente, poxa. É muito católico. E quando eu cheguei em Casinhas hoje, ele já ligou para mim, eu nem liguei para ele. Aí quando eu passei na frente da educação, ele me deu R$150. Eu arrecadei aqui para a sua igreja. Não é nada, é o que? É 7 sacos de cimento, mais ou menos, né? Então, irmãos, por quê? Porque ele não é crente, mas ele ama algo que é de Deus. E aí fez ele dar espontaneamente, meu irmão. Aonde tem crente que não dá, meu irmão. É verdade. Por que não dá? Porque ele não ama a obra de Deus. Como nós nos amamos, quem é que se ama aqui? Diz amém. Quem se ama? Quem ama você mesmo? Se você ama você, diz amém. Eu me amo, irmão. Do jeito que eu sou, porque não tem como mudar, eu vou me amar a si mesmo. Mas porque você se ama, sabe o que acontece? Quando você adoece, para você não morrer, você vende carro, vende casa, se for necessário, vende os animais para gastar com a sua saúde. Porque você se ama. Então quando a gente ama, a gente dá o melhor a quem a gente ama. Mas por que eu? Quando o filho que você ama adoece, vende tudo também. Quando a mulher ou o marido adoece, vende tudo também. Porque ama. Meu irmão, se nós amássemos como a Bíblia manda, o mundo seria outro. E agora eu vou para a restrição. Se nós amássemos como a Bíblia ama, nós crentes, as igrejas seriam outras. O Brasil não passaria pelo que passa, meu irmão. A cidade de Surubim, que tem umas 50 igrejas, para quê, meu irmão? Se unissem para buscar a Deus, para orar pelo mesmo objetivo, Deus mudava a história daquela cidade, meu irmão. Mas enquanto um quer mudar, enquanto um quer se juntar, entrar em comunhão, os outros não querem, porque não pensa no reino, pensa em perder quantidade de crente, pensa em diminuir a quantidade de crente da igreja, diminuir os dízimos, diminuir as ofertas. Enquanto o homem olhar para essa situação, Deus não faz o que realmente ele gosta de fazer, meu irmão. Por isso que as igrejas de hoje é só nome de igreja, mas falta milagre, falta cura, falta batismo com o Espírito Santo, falta, meu irmão, muita coisa que na igreja primitiva tem, na igreja hoje não tem. Mas é fácil de mudar essa história, meu irmão. E a chave principal para isso é o amor. É amar ao próximo como a si mesmo. É amar primeiro a Deus e ao próximo, meu irmão. E ter uma vida dedicada a Deus e à igreja. A igreja que eu digo não é o templo. A igreja é os irmãos. Porque somos um corpo, meu irmão, que precisa estar em unidade de espírito. Nós vamos fazer aqui nessa noite uma atitude que é louvável, meu irmão. Nós vamos nos juntar num só espírito para comer a carne de Jesus, meu irmão, para tomar o sangue. Será que estamos preparados para isso? Ou vamos fazer isso em forma de abominar ao Senhor? Continuando, irmãos, para nós terminarmos. No versículo 4, como eu te disse, que a Bíblia diz que quem ama sofre, diz aqui, o amor é o quê? Sofredor, é benigno. O amor não é o quê? Invejoso. Quem ama não tem inveja de ninguém. O camarada pode, sabe, Deus abençoar ele, lhe dá uma, eu sou louco pelo Fusquinha, por exemplo. Aí eu vejo o meu irmão que Deus deu para ele uma limousine. Aí eu fico assim, mas por que não deu para mim? Eu busco tanto, não me ganhou.
Porque tem gente, irmãos, que quando vê o outro crescendo, já vira inimigo dele. Não sei por quê. Antes era meu amigo e tal, o cara começou a crescer, já fica. E ainda bota a culpa no outro. É porque depois que ele recuou, ele não quer saber de mim. Tudo mentira, irmão, que é ele que não quer saber do outro. Quem ama não tem inveja de nada, meu. Eu já ouvi alguns pregadores dizer que existe uma inveja santa. Eu nunca ouvi falar nisso. Inveja é coisa do diabo, porque é do diabo nunca vai ser santo. É verdade. Pecado é pecado e santidade é santidade. A palavra santo já é separada do pecado. Se a inveja é pecado, meu irmão, como é que é santa? Não existe. É porque é do crente. Tudo que é do crente é santo de bom. Não existe uma briga santa. Não existe nada de errado santo. Então, quem ama, o amor ele não é o quê? Invejoso, né? Aqui que diz, o amor não é o que mais? Não trata com leviandade, não se ensoberbece. Aquela pessoa soberba. O que tem de crente soberbo, meu irmão, com o coração bom de arrancar para botar outro, que aquele não presta, tá cheio, meu irmão. E nós precisamos mudar isso. Soberbo. Qualquer coisa, eu já tratei muito com alguns irmãos que me pediram algo e eu neguei na hora, porque eu vi que não era situação de dar. E depois que eu fui dar, quero mais nada. E precisando. Isso é o que, irmãos? Soberba. A gente muitas vezes ensina aos nossos filhos assim. Eu vejo muitos filhos aí, pede, chora com mais nada. Quero mais nada. Você vai querer a pulsa agora, camarada. É verdade. Porque soberbo, meu irmão, não entra no céu. Vai ter muito crente soberbo. Também agora não quero mais. Deus, irmãos, nós servimos ao Senhor, nós vamos morar no céu. Será que nós vamos morar no céu levando essa carrada de ruindade para lá? Será que vai dar para passar na porta do céu desse jeito, irmãos? Mas quem ama não é soberbo. Quem ama não é soberbo. Quem tem Jesus não é soberbo. Quem tem o Espírito Santo não é soberbo, porque o Espírito Santo tem uma função de quebrar o coração do camarada, mudar a pessoa, irmão. Aleluia. Por isso que a gente hoje olha e diz, mas quem era ele? Por que você é assim hoje? Porque o Espírito Santo modelou você, quebrou você. Pedro só mudou de verdade quando ele recebeu o Espírito Santo. Transformou a vida dele. Continua lendo, irmãos. O que é que diz mais? O amor não faz o quê? Não se importa com indecência. O que quer dizer com isso? É aquilo que eu falei antes. A pessoa, meu irmão, não está santa, mas você ama ela mesmo assim. Ai, hoje em dia, basta o pastor fazer uma careta. Aquele pastor não presta. Não vou naquela igreja mais não. Aquilo não é um de Deus. Ele já julga o camarada. Agora, o marido dela, ou o filho, ou a esposa, pinta e borda e ela empresta. Porque ama. Se amasse o outro também, não viu os defeitos dele. A pessoa tem 90 qualidades e 10 defeitos. O cara esquece as 90 qualidades e olha só para os defeitos. É ou não é? Não olha para as qualidades, é só para os defeitos. Não tem nenhuma qualidade, irmãos. Às vezes, quando eu não era crente, que eu brigava com a minha esposa, ela me mostrava um monte de defeito. Eu falava, eu não tenho nenhuma qualidade. Você só vê isso mesmo. Não, irmãos. As qualidades é para a gente olhar também. Isso em tudo. O camarada tem defeito? Tem. Mas olha as qualidades dele, irmãos. Às vezes as qualidades são maiores do que os defeitos. E quem ama, olha mais para a qualidade do que para os defeitos. Nossos filhos são lindos, irmãos. É ou não é? Quem aqui teve algum filho feio? Teve nada, irmãos. É tudo lindo. Meu menino é muito bonito. O seu é muito bonito. Porque você ama. E o amor, ele suporta as coisas. Ele faz a gente chegar às coisas de uma forma diferente. Quem tem marido e filho aqui, feio aqui assim? Olha, vocês são lindos. A mesma coisa os irmãos, as mulheres de vocês são lindas. E tem que chamar com ela de linda mesmo. Dá esse prazer dela ser chamada de linda. Por quê? Porque você ama. Se você ama, você acha bonito e acabou. Não adianta discutir. O meu é mais bonito? Não. Tudo é lindo. Porque ama. O amor faz a gente enxergar as coisas de uma forma maravilhosa. Então, quando a gente ama o próximo, o meu próximo não tem defeito. E quando aparece um defeito, eu me junto a ele para corrigir o defeito dele. Não é para apontá-lo, não é para dizer que ele não presta, que não pode ser assim. Deixa eu terminar no versículo de número 6. Eu estou no 5, né? Então, não se importa com indecência, não busque os seus interesses. Quando a gente ama, a gente não busca interesse para a gente. Mas faz o que, irmãos? Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal.
O que é suspeitar mal? Às vezes o irmão olha para mim, não ri para mim, a pessoa já diz, aquele irmão tá com alguma coisa comigo. Hoje eu vi, ele tá com cara feia, às vezes não é nem cara feia, mas suspeita mal, só pensa mal da outra pessoa, porque não ama. Mas o que ama, o cara tá fazendo uma careta, ele tá dizendo que tá dando uma risada. Já entra em defesa dele. Então, meu irmão, quem ama não suspeita mal. Versículo 6 para a gente encerrar. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele não aceita a injustiça, mesmo que seja daquela pessoa. Não, ele faz de tudo para aquela pessoa ser justa. Ele está ali para ajudá-la. É assim que a gente faz quando a gente ama, irmãos. E nós precisamos amar. Vá para casa hoje, pronunciando isso várias vezes. Amor, preciso amar. Amor, eu tenho que amar. Eu preciso amar. Vai fazendo isso, irmãos, para que você se adapte e se preocupe em amar, porque a igreja do Senhor, a identidade é o amor. As 3 representações da Trindade Celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, amor, Filho, salvação, Espírito Santo, poder. 3 coisas que não pode faltar na vida da gente: amor, salvação e poder. Eu tenho que amar para ser salvo, e o salvo ele tem poder. Em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Você já estava em 1 Coríntios, né? Então é só você voltar um pouquinho. Você estava no capítulo 13. Aí você volta para o capítulo 11. Glória a Deus. Estava no 13, aí você volta para o 11. No versículo 23 em diante, nós vamos ler nessa noite. Capítulo 13, versículo 23 em diante, um versículo referente à Santa Ceia do Senhor, para nós tomarmos nessa noite alegre, sem que nada impeça da gente tomar o sangue e comer o pão. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, e disse: Comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, esperai um pelos outros. Amém? Vamos orar. Orar pelo pão e orar pelo vinho nessa noite, em nome de Jesus. Aqui na minha mão, irmãos, está o pão, que nós vamos orar, e a partir de agora ele passará a ser o corpo do Senhor. O corpo que foi partido, né, para remir o pecado. Ele passará a ser em representação, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nas minhas mãos se encontra o pão, Senhor, e eu levanto aos céus, como naquela noite o Senhor Jesus levantou para abençoar e dar aos seus discípulos. Nessa noite também, Senhor, eu levanto este pão e te apresento, e peço que as tuas mãos toquem sobre este pão, e que ele seja, meu Deus, um representante legal nessa noite do teu corpo, e quando nós comermos dele, assim estejamos renovando a nossa aliança com o Senhor, e trazendo à memória a tua morte, a tua ressurreição. Senhor, no teu nome eu abençoo este pão, para a glória de Deus. Também, Senhor, te apresentamos este cálice, este vinho. Meu Deus, que ele venha representar o sangue do teu Filho, que naquela cruz foi derramado para a remissão dos pecados. Nessa noite aconteça, meu Pai, que quando nós tomarmos deste cálice, estejamos renovando as alianças, reconhecendo que o teu sangue foi para purificar pecados. E assim, meu Deus, seja um representante legal em nosso organismo, Senhor, este cálice, representando o teu sangue. E no teu nome eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus.
Vamos, irmãos, nesse momento sentar, pode sentar em nome de Jesus. E eu gostaria de louvar com os irmãos a Deus o hino da Santa Ceia. Vamos louvar o hino 301, irmãos, da harpa cristã. Amém? Glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, pois multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome saciou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te Pode saciar. Poucos Pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto tua luz, vem cear. Glória a Deus, fique de pé mais uma vez, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Lá em Mateus, irmãos, no capítulo 26, versículo 26, também a Bíblia apresenta Jesus celebrando a Santa Ceia. E quando ele pegou o pão, ele deu graças, orou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: comei dele todos, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nesse momento, irmãos, feche os seus olhos, eleve o teu coração para Deus e com reverência fale com o Senhor antes de comer o pão. Se for necessário pedir perdão, peça para o Senhor. Coma nessa noite dignamente, meu irmão. Aleluia. Para que assim venha trazer para você paz, saúde, essa atitude e a Santa Ceia de hoje. Ó Senhor eterno e santo, nós te louvamos, ó Deus, pela graça de estarmos aqui essa noite para comer do pão, Senhor, que representa a tua carne. Pois nesse culto ouvimos que o amor é essencial, que amar é algo mais importante do que qualquer uma outra coisa, que aquele que tem o teu espírito na vida, ele Aleluia. ama. Ele não olha para os defeitos, mas olha para as qualidades. Pai. Então nessa noite, vai nós comermos esse pão na tua presença. Meu irmão, em nome de Jesus agora, assim como Jesus ordenou que os seus discípulos comessem daquele pão. Nessa noite, pela vontade do Senhor e pelos mandamentos da sua palavra, eu ordeno como ministro dessa igreja que os irmãos comam deste pão.
paixão pela tua presença, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por este momento tão solene, por este momento tão importante, por este momento tão agradável, Pai. Eu sei que a vontade do inimigo, do diabo, era que nós não estivéssemos aqui essa noite e muito menos comendo este pão. Mas o Senhor nos chamou para a perfeição, para a santidade. O Senhor chamou para a grandeza, Pai, que há em Ti. Muito obrigado pela vida de cada um que entrou nessa noite e comeu deste pão, em nome de Jesus. Também diz a palavra do Senhor que depois de comer, Ele toma o cálice, abençoa, dá aos seus discípulos e diz: este é o meu cálice, o cálice da nova e da eterna aliança, que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nas suas mãos encontra apenas um vinho, meu irmão, mas está orado, está representando o sangue do Senhor. É o vinho sem mistura, o suco da uva pura, que está representando o sangue de Jesus. Então nessa noite, com alegria, porque Salomão escreveu, irmãos, lá em Eclesiastes, dizendo: pois agora vai como teu pão e bebe o teu vinho com alegria, porque o Senhor tem se agradado de vós. Quando Deus se agrada de nós, isso gera alegria, que nós possamos tomar o cálice nessa noite, alegre em nome de Jesus. Pode tomar. É paixão pela tua presença, Senhor, é o instinto da alma, seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, bota glória a Deus, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Repete. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho contigo eu choro, é paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus. Oh Espírito de Deus, te adoramos em espírito e em verdade essa noite, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu grande amor sobre a vida dos teus filhos nessa noite, sobre o teu grande amor pela vida dessa igreja. Espírito Santo, vem tirando, meu Pai, qualquer coisa que não te agrade e vem trazendo, meu Deus, amores como circunstância na vida dessa pessoa. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós te adoramos. Nós te amamos e declaramos isso nessa noite, meu Pai. E em forma, meu Deus, de declaração nessa noite, queremos dizer: nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver o fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, irmãos, bate palmas e glorifica Ele nessa noite. Pode dizer glória a Deus, aleluia. Pode dizer: eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Espírito Santo. O Senhor é Deus. Aleluia. Ele é fiel, meu irmão. E Ele está aqui nessa noite para responder você. Começa diferente hoje, meu irmão. Começa a servir a Deus de uma forma diferente hoje. Se dedica ao Senhor para tu ver o que Deus vai fazer na tua família, na tua casa. O que Deus vai fazer por você em todos os lugares que você for. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.
Vamos orar agora, irmãos, agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e acampe os seus anjos nessa noite em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite te adoramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Agora nós te pedimos, vamos sair aqui, Senhor, deste lugar, mas não vamos sair da tua presença. Então continua nos abençoando, acampa anjos para nos levar em paz. Meu Deus, faça isso por tua misericórdia e pelo teu grande amor para conosco. E assim, meu Senhor, nos ajuda em tudo, nos faz cada vez mais crentes e coloca no nosso coração o desejo de ser mais crente cada vez mais. Assim eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, habite e esteja permanente na vida dessa igreja, hoje e para sempre. Os irmãos diz amém. Deus abençoe, forte abraço, fiquem todos na paz e até o próximo culto em nome de Jesus. Quinta-feira tem culto aqui, tá, irmão? Deus abençoe.